Oi, gente, eu sou a Camila Rosa. Eu me formei em jornalismo agora em 2020 na Universidade de São Judas. É, Esse é o meu documentário que eu fiz junto com a Gabriela Paz e com a Vanessa Brasil, que chama Prazer Ensaiado. Ele foi um dos trabalhos de conclusão de curso que a gente fez durante todo o ano. Em relação à escolha do tema, a gente pensou. O tema surgiu na nossa cabeça, na realidade, assistindo um vídeo de uma ativista e influenciadora, que é a Hannah Kalil. Ela fez um vídeo sobre a indústria pornô e como ela poderia ser muito nociva para as mulheres e para as pessoas que assistem. A partir dessa, desse vídeo, a gente ficou mais instigada a investigar sobre o tema e estudar sobre isso. A princípio, a gente chegou com, vamos dizer assim, com os dois pés na porta. A gente acreditava que a pornografia era realmente a vilã de toda uma situação, de todo o machismo. Então, a gente acreditava que assistir a pornografia era errado, as mulheres que estavam nessas condições sendo filmadas, enfim, participando dessa indústria, eram também vítimas, mas durante todo o processo, né, de construção do documentário, de pesquisa, de apuração, a gente foi desconstruindo totalmente o que a gente pensava em relação à temática. Em relação aos os nossos entrevistados, né, os nossos convidados do documentário, nós entrevistamos dois atores pornôs, um homem e uma mulher, que foram, assim, totalmente decisivos na desconstrução do tema pra gente, porque eles apresentaram um outro universo pra gente, um outro lado da história. Que sim, pode sim ser uma indústria muito abusiva para as mulheres e para os homens, mas que, em contrapartida, é talvez um lugar que você tenha totalmente o direito de escolha. Então, ninguém te obriga a ficar lá dentro, nem nada do tipo. São escolhas que você faz, né? O seu rosto vai ficar marcado para sempre. Inclusive, é até uma das temáticas que a gente trouxe para o nosso artigo sobre a Mia Khalifa, que é uma atriz pornô que fez pouquíssimos vídeos durante a estadia dela na indústria pornográfica, e até hoje ela é lembrada como a garota do vídeo, enfim. Então, são riscos que você escolhe correr, né? Em contrapartida, do outro lado do documentário, a gente trouxe também as pessoas que são viciadas, né? O lado por quem está atrás da tela assistindo. Então, como que isso pode influenciar no comportamento das pessoas? Porque, a gente não aprende a fazer sexo numa aula, numa escola, a gente não tem nenhum auxílio dos pais, e o nosso primeiro contato com o sexo geralmente é assistindo pornografia. E essa foi uma coisa que a gente também teve que desmistificar e desconstruir. Infelizmente, a pornografia ela ainda é muito pautada em construções machistas. Então, são homens que dirigem e são homens que acabam objetificando o corpo dessas mulheres. E é impossível que você assistindo, você não tente reproduzir esses comportamentos durante a sua atividade sexual, assim, durante a vida, né? Então, eu acho que durante todo o processo do trabalho, a gente foi se desconstruindo de muitas maneiras e entendendo que sim, a pornografia pode ser nociva, mas que ela não faz esse papel de vilã sozinha, né? Ela precisa de uma pessoa que acesse, que assista, que consuma. Agora a Vanessa vai falar sobre a linguagem documental. Isso. Olá, pessoal. Sou Vanessa. Bom, a linguagem documental. O nosso documentário, ele trouxe totalmente uma visão, né, sobre o tema pornografia, sobre a indústria pornográfica. Então, ele quis mostrar que as pessoas realmente aprendem a fazer, se relacionar, a fazer sexo pela indústria pornográfica e que aquilo, toda aquela imagem, todas aquelas cenas, tudo foi dito pelos próprios atores pornôs, né? Que são, sim, encenação, que não são verdadeiros.
que existe toda uma técnica e que as pessoas precisam entender que aquilo ali é uma cena e que a realidade está muito distante disso. Então, o documentário ele mostra claramente essa linguagem, né? Ele traz essa linguagem documental mostrando claramente que são cenas, que são produções e que são muito diferentes da realidade, que as pessoas precisam trazer isso para elas. Precisam entender que a realidade é muito diferente disso. E além do ator e atriz pornô e dos viciados em pornografia, o documentário também trouxe uma sexóloga, né, para explicar em outros lados, e um psicanalista que também pôde trazer embasamento para todo o vídeo. Então, a gente quis deixar muito aberto e a desconstrução de nós mesmas foi muito importante porque a gente começou a aprender e ter uma outra visão sobre a atriz e o ator pornô. São pessoas totalmente inteligentes e que escolheram aquilo como trabalho. E que, por ser uma escolha deles, eu acho que a gente deve o respeito. Então, essa desconstrução foi muito importante e ela iniciou na gente e com certeza vai ter uma devolução para todo mundo. A importância da educação sexual nas escolas. Com tudo o que a gente estudou, gravou, conversou com os estados, a gente pôde entender que o maior problema está aí, na educação sexual, que ela simplesmente não acontece. Ou se acontece, acontece de uma maneira muito rápida e muito fraca. Então, é extremamente importante que as crianças e adolescentes tenham, sim, uma matéria, uma aula, aulas de educação sexual nas escolas, e que elas comecem a aprender, a se entender, se encontrar, se conhecer, para poder começar e entrar em uma vida sexual ativa. A gente deixou uma livre interpretação para quem vai assistir, para que vocês possam tirar a interpretação de vocês e concluir que o mais importante não é pecado falar sobre sexo ou assistir um vídeo pornográfico. O mais importante é você não se sentir confortável assistindo cenas de abuso, sexu, abuso sexual ou algum tipo de abuso psicológico, sexual que aconteça ali naquela cena. E que as pessoas possam entender que não dá para aprender a fazer sexo com a pornografia, que elas precisam ir muito mais além e se conhecer.